Meus amados irmãos, boa noite. Muita saudade de vocês. Mas o bom da saudade é quando ela aponta para um reencontro que é certo. Nós estamos caminhando para o nosso reencontro, nós estamos caminhando para a nossa reabertura. Enquanto isso não acontece, a melhor maneira de fazermos isso é através desse vídeo que nós vamos demonstrar para vocês. Abrindo suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando o apóstolo Paulo utiliza essas figuras de linguagem, viver e morrer, subentende-se aqui que ele está falando a um público que é crente. Um público como eu, como você. Pessoas que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador e que já têm um entendimento da vida eterna. Então, por que ele faz essa advertência a partir do verso 2? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque ele reconhecia a nossa dificuldade de muitas vezes manter o foco na nossa caminhada. O próprio Jesus diz isso em Mateus 6:21. Lá onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. A palavra do Senhor é dura, a palavra do Senhor nos confronta, mas a palavra do Senhor nos traz um alento, nos traz sempre um regozijo. Que regozijo é esse? Para que após esse confronto, após essa luta, nós possamos desfrutar daquilo que o verso 4 nos diz. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então também seremos manifestados com Ele em glória. Que maravilha podermos desfrutar de poder estar no mesmo lugar, ao lado do Senhor, quando Ele vier para buscar a sua igreja com poder e grande glória. Nesse espírito que nós possamos adorar, que nós possamos aproveitar esse momento em família, louvando a Deus junto com os nossos irmãos. Que Deus abençoe o nosso culto. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó
bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, eu sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. O homem sofreu a morte por mim, um pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Dos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. O homem sofreu a morte por mim, um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. O homem sofreu a morte por mim, um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Desejo que a paz do Senhor esteja abundante em cada um de vossos corações. Vamos meditar hoje na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do 17 e até o 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza,
Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Palavra de Deus, que ela nos traga entendimento, que ela nos traga desejos de a cada dia mais renovar a nossa vida, renovar as nossas práticas e assim nos aproximar mais do Senhor. Quero falar-lhes essa noite, a partir desse texto, um retorno à santidade. Li a partir do versículo 17, para que possamos ter um entendimento mais global do texto, mas quero deter-me principalmente nos versículos 22 a 24, porque é claro o texto ao qual o apóstolo Paulo está falando aos irmãos e às irmãs em Cristo, de que nós devemos ter em boa conta estar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor. Então isso é santidade. E essa palavra santidade, ou a condição de ser santo, tem muitas implicações. Podemos falar de várias vertentes, mas eu quero ressaltar hoje, para mim, a principal, que é ser separado por Deus e para Deus. Santidade, ser separado por Deus, para Deus. Quando que os seres humanos viveram assim? Em que eles tinham esse total envolvimento, essa comunhão com o Senhor? Eu só posso imaginar um momento, quando na criação, no livro de Gênesis, narra como os humanos viviam, na narração ali no Jardim do Éden. No relato daquele período antes da queda, antes da desobediência, havia uma perfeita harmonia. Ali, de fato, o ser humano vivia em santidade para com o Senhor. Agora, nos nossos dias, só é possível de novo essa condição de santidade se for através de Jesus. Através de Jesus nós somos separados de novo para sermos santos. Agora, nós não podemos pensar que essa santidade é algo que eu tenho, que eu perco, como se a gente estivesse vivendo uma dualidade. Não, de forma alguma. O texto vai nos deixar claro, através de Jesus agora nós nos tornamos santos de Deus. Nós viveremos em santidade diante do Senhor. Não é por causa de um pecado ou outro que eu venha a cometer, que eu vou perder a santidade, que eu vou perder essa condição de estar na presença do Senhor de uma vez por todas. Porque quando o Senhor toca-me, quando eu aceito o Senhor, quando eu torno-me essa nova criatura, é porque eu nasci de novo. Então, se todas as vezes que eu pecasse, ou que o ser humano pecasse, depois que ele nascer de novo, ele perdesse essa condição, se fosse essa dualidade, então ele teria que nascer outra vez, e outra vez, e outra vez. Então, para que nós possamos de fato viver em santidade na presença do Senhor, primeiramente há que ter aquele retorno, aquele momento único, em que nós retornamos à presença do Senhor. Nos tornamos santos de Deus porque Jesus nos santificou. Seu Espírito passou a habitar em nós. E agora o nosso papel é viver, é dar continuidade, ter constância nesta santidade. O versículo 22, o apóstolo Paulo diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Não é? Então, é a ideia de fato de nós trocarmos de vestimenta, não é? Jogar fora a roupa velha, que identifica as nossas atitudes, que identifica os nossos sentimentos, as nossas reações, o que éramos de fato através das nossas práticas. Há que se trocar essa roupa velha. Né? E isso nos fornece um padrão. Essa nova criatura, esse cristão agora, ele tem um padrão ou um novo padrão. Ora, a questão das roupas identificam isso. Por exemplo, quando você vai a uma festa de casamento, você percebe claramente que ali é uma padronização.
os noivos estão padronizados, os padrinhos, se exige às vezes até dos próprios convidados um tipo de roupa. Então se percebe que ali há uma padronização. Da mesma forma, ainda hoje há empresas que cobram fardas dos seus funcionários, as escolas que exigem que os seus alunos vistam uma farda que de fato diferencie e mostre, esse aluno é aluno daquela escola. Então há um padrão também aí. Até quando nós vamos para os nossos momentos de lazer, né, nós temos um padrão no lazer. Você percebe que nos tribunais, agora está aí eu diria, de uma forma mais vistosa, a ideia das roupas dos juízes, né, as togas, né, dos juízes, dos advogados. Então, nós vestimos de acordo com o papel que estamos desempenhando. O policial tem a sua farda, quando ele está no trabalho, ele tem que envergar uma farda, e aquela farda identifica o poder ao qual ele representa, o papel que ele desempenha. Então, essa ideia das roupas nos dá um padrão. O cristão é a mesma coisa. A prática do cristão lhe dá um padrão, ou melhor, ela precisa partir do padrão que ele está vivendo agora. Nossa natureza mudou, somos novas criaturas, não é? Nos tornamos novas criaturas e isso para sempre, como eu já falei na introdução. Não vou voltar à situação anterior, não vou perder esta condição. Porque, meus queridos, na nossa velha natureza, ela era conduzida pelo engano de Satanás. O texto deixa bem claro isso, não é? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O engano do pecado. O pecado entrou, não é, na humanidade. Os seres humanos desobedeceram. Então há um engano, viviam enganados. E isso tem exatamente nos apodrecido. A palavra corromper dá essa ideia. Vai se degradando aos poucos, vai apodrecendo. É isso que o pecado faz com a humanidade. Por isso, nós não estranhamos algumas atitudes defendidas e vivenciadas hoje em dia. O pecado está apodrecendo esta criação de Deus. Por isso, precisamos, de fato, sermos revestidos do novo. Precisamos nos tornar novas criaturas. É o que diz o versículo 22. Agora, o versículo 23, continuando, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Não basta tirar a roupa velha. Não basta nos despir de tudo que é errado. É necessário revestir-nos, ou seja, vestir roupas novas, ter um novo padrão. Parece que algumas pessoas, elas até se despiram do ser pecaminoso, tem até o desejo de fato de acertar, mas não se revestem do novo ser, não se preenche do Espírito de Deus, que agrada a Deus, não vem sobre elas aquele desejo de ser totalmente agradável a Deus, como Jesus foi. Jesus, em um dos seus momentos mais cruciais para o cumprimento da missão, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Há um desejo implícito de agradar ao Senhor, mesmo às vezes contra nossos temores, quando há uma resistência em nós por algum desconhecimento de alguma coisa. Há o desejo de sermos revestidos. Então, queridos, não deixem apenas o pecado para trás. Revistam-se da palavra de Deus, revistam-se do desejo de obedecer a Deus e da vontade de Deus na sua vida. Esse versículo 23, ele diz que nós devemos ser renovados no espírito do nosso entendimento. Essa palavrinha aí, renovar, não é? Ela tem uma força interessante, porque a ideia é isso mesmo. Ela vai sendo renovada. Pega uma peça e ela vai sendo melhorada. Aquela peça não vai ser destruída, não. Então, se eu sou essa peça, você é essa peça, então nós não seremos destruídos. Nós estamos sendo renovados. Deus está melhorando a nossa vida, é tornar algo novo. Se a gente pensar na ideia da vestuária aqui, é trocar de fato, né? As nossas roupas antigas, é trocar o guarda-roupa, né? Tirar tudo que está lá fora, joga fora, não vou usar mais, não é? E agora eu vou usar novas vestimentas, eu vou renovar o meu estoque. Essa é a ideia. E isso, sabe, ela acontece aonde? Essa renovação, ela acontece principalmente, é de lá onde vem
a ordem central. Ela acontece no centro, né? No âmago do nosso ser, ou seja, na nossa mente, sabe? É lá na mente onde nós vamos sendo renovados. Você precisa renovar a sua mente, seus pensamentos, seus desejos, seus entendimentos. É lá onde a palavra quer tocar e transformar você. Quando ele está pensando no versículo 23, é isso: renove a mente, renove os seus pensamentos, mude, não é? E se revista agora dos pensamentos. Tenha os sonhos de Deus, tenha os pensamentos de Deus na sua mente, porque assim essa condição pode nos levar para as coisas do alto, sabe? Ela pode nos levar à perfeição do Senhor. Ela nos tira de uma situação onde nós vemos apenas no horizontal. Ela nos leva a perceber que há um universo muito maior ao nosso redor, que nós podemos ter uma amplitude maior no alcance dessa santidade, dessa prática, se nós deixarmos os nossos pensamentos fúteis, as nossas práticas imorais e pequenas, e nos, de fato, preocuparmos com as necessidades do reino, que é a condição espiritual. Então, cada um de nós, eu, você, meu irmão, minha irmã, jovem, adulto, não importa, o quanto você se tem preocupado com as necessidades do reino. Isso é espiritualidade na sua vida. Quando a gente pensa lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo também trata dessa situação, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é ter uma mente renovada. Então nós podemos perceber que há um desejo da palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo traz, movido pelo próprio Espírito Santo, que nós tenhamos sempre essa renovação, essa melhora. O crente tem que ir sempre melhorando. Irmãos, nós não podemos parar no tempo. Nós temos que estar sempre colocando as nossas práticas, os nossos desejos, nossas ideias na presença do Senhor, para que assim a gente vá cumprindo a sua vontade e a gente possa então perceber de fato, como ele diz, qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Isso é realmente ter uma experiência espiritual, é ter uma prática espiritual, que não é apenas se abstrair do que é terreno, do que é material, que não é estar preso numa redoma, que não é estar isolado das pessoas em montes, não, para buscar a santidade. Não, essa santidade nós vamos buscá-la e alcançá-la quando nós nos relacionamos em nível alto com o nosso próximo, um nível alto de santidade com o nosso Deus e de respeito e de amor ao nosso próximo. Isso é santidade. E aí nós estamos fazendo isso porque nós sabemos, nós experimentamos a agradável, a perfeita, a boa vontade do Senhor. Os nossos pensamentos estão envolvidos com a vontade do Senhor. É o que ele também fala na sua carta aos Filipenses, no versículo 8. No capítulo 4 ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tem uma outra tradução que diz: isso ocupe o vosso pensamento. Não é apenas eu pensar, durante o dia eu tenho um pensamento furtivo sobre a palavra de Deus. Não, é durante o dia, durante a noite, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, a palavra do Senhor, as coisas que são de boa fama, que são amáveis, que são virtuosas, que são justas, que trazem louvor, que são honestas, essas coisas estão ocupando a minha mente. É isso que vai fazer com que eu seja essa pessoa santificada e eu esteja renovando-me a cada momento. E essa é uma condição minha, é um esforço meu e seu. É onde nós cristãos colaboramos com a santidade. É onde entra a minha e a sua atitude. Se você não se esforçar para isso, se você não desejar ler a palavra, se você não desejar estar de encontro com a palavra, experimentando, tendo experiências com a palavra, no sentido de comunhão com Deus e de serviço ao próximo, você não vai experimentar, de fato, essa condição de ter esse prazer de estar na presença do Senhor. Então, no versículo 23, ele vai nos trazer exatamente isso, essa renovação, né? Você vai renovando, você vai melhorando
a cada dia, a cada estágio na sua vida. Você não vai regredir, você vai melhorando, você vai se aproximando do Senhor. Agora, no versículo 24, há uma outra palavrinha que ele fala também sobre novo, que ele diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mais uma vez, vem a palavra aqui, ou o verbo, para a palavra novo. Agora, se eu falei no anterior, no versículo 23, que é essa renovação, ela também tem a nossa participação, tem a sua participação, onde você vai permitir que a sua mente seja renovada, que ela esteja realmente envolvida com as coisas do Senhor. No versículo 24 há essa condição de novo, de tornar novo o que era velho. É uma vez só, e só quem pode fazer isso é Deus, pelo seu poder. É o que Ele fez conosco, quando Ele nos tornou novas criaturas. Só Deus pode fazer isso. Eu, a igreja, você, nossas práticas ritualísticas, elas não podem. É uma condição que só Deus pode fazer. Quando Ele diz: pelo que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui nós somos criados de novo. Aqui é aquele momento onde nós voltamos a estar na presença do Senhor e ter comunhão com Ele, como antes, lá no Éden, viviam os seres humanos antes da desobediência, antes do pecado. Isso é possível, repito, pelo poder de Deus, num único e decisivo ato. Num único e decisivo ato. Ele não fica se repetindo. Você peca, aí você se reconcilia e você é criado de novo. Não, você se reconcilia, você volta, você vai se renovar, mas você já é uma nova criatura. Deus já te fez um novo ser. Por isso a responsabilidade de você estar na presença do Senhor, de você ser achado na presença do Senhor. Lá em Gênesis 1, que narra a criação do ser humano, no versículo 27, ele diz que Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança. Mas o que aconteceu? Demos ouvidos ao diabo e perdemos essa condição de sermos santos de Deus, de sermos esses objetos valiosos. E aqui eu lembro agora do sermão de domingo, quando nós falamos que esses objetos valiosos, na verdade, são vasos de barro. Por que somos objetos valiosos? Porque agora nós temos o tesouro por excelência em nós. Deus coloca o seu próprio Espírito, que é santo, em nós e nos torna santos de Deus. Agora em Cristo, meu querido, minha querida, nós fomos criados de novo. E isso não vem da tua capacidade de obediência, não vem da tua capacidade de choro, de oração, de fazer isso ou aquilo. Não, isso é uma atitude que provém realmente da ação de Cristo em nossa vida. Só Jesus, né? As pessoas hoje repetem muito essa frase, só Jesus na causa. Mas, de fato, se todos pudessem perceber o alcance dessa frase, muitos estariam realmente vivendo em novidade de vida. Quero concluir aqui para dizer o seguinte: nessa velha natureza, oriunda de uma vida distante de Deus, onde o pecado domina, como diz o início do texto que nós lemos a partir do versículo 17, as pessoas andavam na vaidade do seu próprio pensamento, entenebrecidos no seu próprio entendimento. Essas pessoas estavam separados da vida de Deus pela ignorância, ou seja, eles não conseguem perceber o que Deus realmente quer deles, pela dureza do seu coração. Essas pessoas eram insensíveis, ou são insensíveis, sabe? Então, essa é a condição da velha natureza. Era oriundo de uma vida distante de Deus, não tem comunhão com Deus. Agora, ela pode ser vivida em justiça, depois de Jesus. Quando Jesus nos torna novos ou novas criaturas, podemos viver essa vida agora como santos na presença de Deus em justiça. E nesse caso, justiça seria o senso dos nossos deveres para com nossos semelhantes. Isso é ser justo. Você ter o senso do seu dever para com o seu semelhante. Eu gosto de vezes de apenas vislumbrar uma situação em ônibus, pessoas que brigam pela justiça, mas às vezes tem lá uma pessoa mais nova, forte, robusta, bem sentadinha, lutou, chegou cedo, mas de repente entra alguém que precisa mais daquele assento, um idoso ou uma pessoa com características realmente de necessidades maiores, e aquela pessoa não levanta-se. Cadê o senso de justiça dela para com o seu semelhante? Isso é só o simples, quanto mais as aberrações que estão acontecendo por aí afora. Viver na presença de Deus, queridos, realmente é ter esse senso, essa prática de justiça, que é o nosso sentimento do nosso dever para com o nosso semelhante. O meu direito termina onde o seu começa.
mas o seu também termina onde o meu começa. Isso, de fato, é ter condição de respeitar o próximo, é ter condição de dar o direito da palavra do contraditório do outro. Mas não, hoje em dia nós estamos vendo aí pessoas que apenas querem que seus direitos sejam respeitados. E eles esquecem que eles não vivem só no mundo. Eles esquecem que eles não criaram esse mundo e nem foram, de fato, autores da própria criação deles. Então há um Deus todo-poderoso que criou a humanidade, que vai nos chamar um dia para o julgamento. E Ele vai estar lá, vendo exatamente como nós vivemos esse mundo. Qual é o nosso senso de justiça. Se você é um santo, uma pessoa santificada na presença do Senhor, essa condição tem que estar bem viva na sua prática diária, na sua prática sempre. Santidade também no sentido da observação dos nossos deveres para com Deus. Eu sou uma pessoa justa? Sou. Por quê? Porque eu estou observando sempre a condição do meu semelhante. Mas eu estou observando isso em santidade, porque eu observo os meus deveres para com o meu Deus. Eu tenho práticas, de fato, com a palavra do Senhor. Então, queridos, é isso que nós chamamos de um retorno à santidade, de um retorno à presença de Deus. Pessoas que são transformadas, pessoas que deixam a condição de erro em que viviam e agora passam a ter comunhão com o nosso Deus, com o seu próximo. Isso acontece só quando nós ouvimos a palavra de Cristo e nós aceitamos essa palavra. Quando Ele diz, que nós devíamos vir a Ele, todos que estão cansados e sobrecarregados, que estão oprimidos, porque Ele vai nos aliviar. Que nós devemos aprender dEle, porque Ele é manso, porque o jugo dEle é suave, o fardo dEle é leve. Nós devemos aprender de Jesus. Então aprenda de Jesus. Retorne à presença de Deus, à comunhão do Senhor a partir de Jesus. E que então, isso acontecendo, todos os dias na sua vida, você vai se renovando, você vai tornando-se uma pessoa melhor e mais próxima de Deus. É isso que tem acontecido com você, querido? Glória a Deus. Se não tem, busque mais o Senhor, entregue-se mais à presença do Senhor, porque viver em santidade é ter os seus dias renovando-se, a cada dia. Desejo de estar mais perto de Deus. E quando isso acontece outra situação. É a total ausência das más práticas, a total ausência do que é pecaminoso. O crente, ele vai, de fato, isolando-se de situações ruins. Ele vai deixando de ser pego em artimanhas de Satanás. Ele começa, de fato, parecer-se com Jesus, que era perfeito. Então, eu e você já imaginou, imperfeitos como somos, se ao menos perceber, nós estamos agora realmente parecidos com Jesus na sua prática do dia a dia. Por quê? Porque nós estamos praticando a justiça para com o nosso próximo e nós estamos praticando a santidade para com o nosso Deus. Quando isso acontece, as más práticas, tudo que é errado, tudo que é pecaminoso, vai ficando para trás. Isto é ter uma vida de santidade, é perceber e praticar todos os dias a frase que o apóstolo Pedro disse uma vez: mais vale obedecer a Deus, aqui eu digo, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Em tudo que nós formos fazer, pense, eu estou fazendo isso apenas para agradar aos seres humanos? Está faltando alguma coisa. Eu estou fazendo isso para agradar a Deus, e assim serei agradável aos seres humanos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver em santidade diante daquele que é santo e que nos chamou para tal condição. Amém. Não
tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor.
Eu quero ler Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Eu vou repetir: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha, esse contexto do livro de Provérbios, Salomão está falando, ensinando sobre a questão da sabedoria. Então nós podemos colocar aqui que é sábio o ser humano que consegue honrar o Senhor. Fazenda aqui é trabalho, é o salário, aquilo que você, que nós conquistamos com o nosso trabalho. Então ele está dizendo: honre ao Senhor. Tem pessoas que infelizmente não conseguem honrar ao Senhor. Com o seu trabalho usam para destruição, usam para realmente viverem em vícios que trazem mais estragos, que trazem mais desprazeres, brigas em meio à família. Ao contrário destes, tem pessoas que conseguem honrar ao Senhor. Tem pessoas que conseguem se tornar agradecidos, que pela busca da palavra, pela sabedoria com que a palavra tem tratado a cada um deles, essas pessoas conseguem honrar ao Senhor com o fruto do seu trabalho, com o fruto realmente dos seus esforços. E conseguem então trazer as primícias de toda a sua renda ao Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja, ela vive pelos mandamentos do Senhor, ela vive pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está nos dizendo essa noite que nós devemos honrá-lo com a nossa fazenda. Então, que nasça no seu coração e que se perpetue no seu coração o desejo de continuar fazendo isso, devolvendo um pouco daquilo que Deus te deu. O apelo é: não traga o seu tudo, devolva apenas o que Deus deu a você e exigiu. Traga um pouco. A ideia é essa mesmo, traga um pouco. Porque quando você traz um pouco, eu trago um pouco, outro irmão traz um pouco, a outra irmã traz um pouco, aí nós vamos ter o suficiente na igreja para honrar ao Senhor. E nós o honraremos com o ministério crescente, nós o honraremos com as práticas de honestidade dentro da igreja, fazendo com que essa renda seja administrada em prol do próximo, em prol do serviço do Senhor pela igreja. Então, queridos, honremos ao Senhor e tragamos nossos dízimos, nossas ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento em sua casa. Eu quero orar agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida, porque o Senhor não tem deixado faltar. Ore comigo. Senhor Deus, louvamos o Teu nome. Ó Pai, eu Te agradeço profundamente, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido por nós. Esse cuidado que, conforme a música que nós cantamos aqui, faz parte do Teu eterno amor. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Senhor que provê todas as coisas na vida da Tua igreja, dos Teus servos, e eu Te agradeço por isso. Ó Pai amado, que cada um, Senhor, possa estar feliz. Que não haja peso na consciência nem no coração de nenhum dos Teus servos e Tuas servas que juntos adoram ao Senhor nesta pequena parte do Teu corpo, que é essa igreja local. Ah, Senhor, que cada um esteja agradável, Senhor Deus, na Tua presença, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem dado. Que cada um possa administrar bem aquilo que tem ganho, que tem recebido, que não falte mantimentos no seu lar e que também não os impeça, Senhor, de devolver uma pequena parte que o Senhor exige, para que a sua igreja possa viver também o ministério para o qual ela está aqui. Então, Deus, obrigado pelo cuidado. E se há algum, Senhor Deus, que está em falta, Deus, tem misericórdia. Abre portas de emprego, Senhor Deus, para estes. Abre, Senhor Deus, condições para estes de se sustentarem e de também poderem ter a alegria, o privilégio, a satisfação de devolver um pouco do que o Senhor tem lhes dado, para que a sua casa, que a sua igreja local permaneça firme em todos os seus projetos. Ó Deus,
Te agradecemos pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.